Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Diário de Notícias de 12 Orbits. Bom, dessa vez não estou acompanhado de ninguém, mas a gente vai estar comentando aqui todos os jogos do 2v2, partidas emocionantes, partidas divertidas, partidas legais e muito mais. Também vamos comentar sobre a eliminação, que ainda tem que definir. Eduardo e João vão definir, mas depois eu vou dizer que não vai influenciar muito esse resultado. E a gente vai comentar sobre os mapas, e a gente vai fazer análise e dar palpite sobre a final geral e sobre todos os jogadores, como eles foram na temporada. Que a Season 9 agora tem essa finalzinha que vai ser Eduardo e João decidindo campeão da eliminação, só pra ser uma coisa formal. E em seguida a final geral, João, Arruda, Eduardo, só os três definirão em 3 mapas. Quer dizer, falei errado, em 6 mapas será definido o campeão. A não ser caso de desempate, e aí acabe tendo que ser escolhido outro mapa. Bom, vamos começar a falar agora, calmamente, de como foi o 2v2. Bom, as duplas formadas eram Mau e João, Pedro e Nazarete, Pedro e Muniz, desculpa, Pedro e Muniz, Nazarete e Cauã, e a outra dupla era Arruda e Eduardo. Nas semifinais, a gente teve Pedro e Muniz contra Mau e João. Os mapas acabaram sendo Wave e Steps. Não, desculpa, Wave e Bubbles. Wave e Bubbles foram os mapas escolhidos. Primeiro mapa, Bubbles, quem venceu foi o Pedro e Muniz. Wave, vitória do Mau e do João. Agora, que fica difícil. Inacreditavelmente, no desempate, abrindo vantagem de 4-2, Mau e João perdem para 6-4 de Pedro e Muniz. Uma partida muito conturbada no desempate e que está sendo comentada pela mídia infinitamente, várias vezes. Todos estão surpreendidos com o que aconteceu. E no outro jogo, a gente teve Arruda e Eduardo contra Nazarete e Cauã. Nazarete e Cauã foram punidos tanto no primeiro mapa quanto no segundo com -1, o que os dificultou bastante. Entretanto, no primeiro mapa escolhido, que era o Bubbles, o Arruda e o Eduardo venceram tranquilamente. No segundo mapa, que era o The Grid, venceram facilmente Nazarete e Cauã. No terceiro mapa de desempate, uma vitória por 5-0. Fácil. Arruda e Eduardo concentrados garantem a vitória. E na final, chegamos na final. Final emocionante, com muita técnica, muita mecânica, todos querendo fazer várias coisas, inovando completamente. Os mapas escolhidos foram Bubbles e Twist. Só por isso você já pensa, caraca, vai ser um jogo foda. Os 2 mapas que todo mundo tem maior prioridade foram os mapas escolhidos, entendeu? Maior prioridade. Os 2 mapas com maior prioridade foram escolhidos. Então você fala assim, não, esses caras aí sabem jogar. Mas, primeiro mapa tá lá, tranquilão. Arruda e o Nazarete. Arruda e Eduardo venceram tranquilamente. Segundo mapa, Pedro e Muniz venceram tranquilamente. E no último mapa, Arruda e Eduardo, no desempate, venceram tranquilamente. Legal, foi o 2v2 bem equilibrado, com todos os confrontos e no terceiro mapa. Isso incentiva a competitividade. Desculpa pelo espirro. A competitividade. O que é muito interessante. Agora a gente vai falar um pouco sobre a eliminação. Primeiro eliminado, Muniz.
Vitória do Cauã. Na segunda partida, o João levou uma punição de 1 ponto, mas venceu. E o eliminado, Mal. Não, desculpa, Pedro. Aí agora sim. Terceiro mapa. Vencedor foi o Nazarete. Eliminado, Mal. Aí já sobravam só 5. Aí vai o quarto mapa. João vence, eliminado Arruda. E aí sobra no quinto mapa. Sobra Cauã, Nazarete, Eduardo e João. A gente tinha o Eduardo e o João já classificados para a final geral. E o Cauã e Nazarete brigando por essas vagas. O Cauã estava tentando de tudo, jogando tudo que ele tentava, fazendo tudo, todas as jogadas. Mas não deu certo. Porque é triste até dizer, mas um resultado combinado, que ele até reclamou depois. Quando o Cauã morre na última rodada, o João se entrega para morrer e dessa maneira eliminar o Cauã, com um complô com o Eduardo e com o Nazarete. E aí o Eduardo mata o Nazarete e acaba o Cauã eliminado. Eduardo, Nazarete e João foi bem engraçado, porque no início o Nazarete começou perdendo todas e todos os outros dois focando nele pra só ter esse na final geral. Porém o João traiu o Eduardo e até tentou meio que dificultar a vida do Eduardo. Mas não deu certo. João venceu essa partida com o Eduardo sendo classificando junto. Ou seja, Nazaré eliminado, ou seja, a final geral já tinha sido decidida. Eduardo, Arruda e João. Então, agora a gente vai classificar. Tirando os 3 da final, a gente vai classificar por posição, baseado em resultado, baseado em jogo, baseado no que fez. Qual a posição deles? Qual a posição deles? Where are you? Onde você está? Não tem nada a ver com o que eu falei em inglês, mas tudo bem. A gente vai agora mostrar exatamente como eles se saíram na Season 9 e o que eles têm que fazer para Season 10. A gente vai começar com Muniz na 8ª posição. Por mais que no 2v2 ele tenha jogado tudo, tentando ser tipo assim, Muniz ele apostou todas as fichas dele no 2v2, mas que acaba sendo engraçado porque X4 primeira fase em último, X1 primeira fase, eliminação foi o primeiro eliminado, e no 2v2 ele chegou na final e ele foi o melhor jogador da final. Todos concordaram com isso, porque foi 3 mapas muito equilibrados, então, e o Muniz ele tava matando todo mundo. Se você contasse a eliminação, o Muniz teria ganhado. Ou seja, ele jogou bem no 2v2, ele sabe jogar. Falta concentração, falta técnica, falta muita coisa. Mas ele tem futuro. Ou seja, a mecânica dele não é tão apurada, a estratégia dele não é tão apurada, mas ele tem calibre, ele tem mira. Ou seja, treinar a mecânica, essas coisas, com certeza garantirão que ele consiga uma posição mais elevada ou até o sonho de seu primeiro campeonato. Na 7ª posição, posso ver que alguns podem me contradizer. Alguns vão falar que eu sou maluco, alguns vão falar outras coisas de mim, mas sim, eu vou botar o Pedro nessa posição. Parece que eu tô falando dos dois que me eliminaram, mas são sim os 2 piores. Porque Pedro foi eliminado na primeira fase do X1. X4, o Pedro passou, mas foi humilhado na final do X4. A gente tem também o Pedro indo muito, muito mal no eliminação, perdendo em segundo. Só por aí você vê várias coisas. O Pedro ele tem um pouco de mecânica, ele tem um pouco de estratégia, tem um pouco de tática. Eu acho que nessa season faltou sorte. Faltou aquela ajudinha. Faltou aquela ajudinha que o Cauã teve, por exemplo. Agora a gente vai falar do 6º colocado, que na minha posição, que na minha opinião, fica aí, Cauã.
Cauã, como assim Cauã? Como assim Cauã? Por quê? X1, eliminado na semifinal. X4, WO, não quis participar. 2v2, eliminado na primeira fase. Eliminação, foi eliminado em quarto. Mas ele tá ficando nessa posição, você pode falar, mas ele foi bem comparado aos outros, né? Mas os que vêm na frente dele foram melhor. No caso, Nazaré e Maú, porque os outros a gente não pode dar opinião, porque todos estão no final geral. Só você ver isso, já fica claro que tem uma vantagem. Então, mesmo com alta mira, mesmo com chances boas, mesmo com bom calibre, eu diria que o Cauã, ele não tem quantidade suficiente para ter uma posição muito elevada pelos maus resultados, principalmente. Você vai falar, mas ele foi bem comparado aos outros ali que eu acabei de falar na lista. Entretanto, ele não foi bem comparado aos melhores. Ele já foi melhor, ele já jogou melhor. Ele já ganhou o season, diferente de todos que eu tinha citado antes na lista. Entendeu? Foi decepcionante ver ele jogando num nível tão baixo de habilidade. Não jogou bem, ele jogou bem mal. Vários jogos horríveis, péssimos. Mas é triste ver um cara que já foi tão bom estar nesse nível atualmente. Quinta colocação agora. Nada mais, nada menos. Nazareth. Ou Nazareth. Ou como alguns chamamos, Guilherme. Ou Guilherme. Tanto faz, o cara que veio aqui comentou, falou. Ele até foi bem na eliminação, né? Último campeonato. Terceiro colocado. Jogos impressionantes. Final do X4. Ele ficou em terceiro, mas foi bem empatado no final do X4. Maú, aquele pessoal ali, bem empatado na verdade. A gente teve ele no X1, eliminado na semifinal. A gente teve ele no 2v2, eliminado na primeira fase, mas vinha com o Cauã, que também não estava numa boa fase. Ou seja, ele tem alguns resultados bons, tem alguns resultados ruins, mas fica nessa posição pelas partidas impressionantes que ele demonstrou, sua mecânica. E ele é um jogador, o que falta pra ele é consistência. Ele faz jogadas muito boas, jogadas inteligentes, e em algum momento ele só se mata como se tivesse tiltado completamente. E são jogadores mais inconstantes completamente inconstante. Muitos diriam até que ele é um pior de todos pela inconstância dele. Às vezes você pode ganhar dele de 5x0, às vezes ele pode ganhar você de 5x0. Então é bem complicado jogar com ele, porque ele é uma bomba relógio. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Normalmente ele faz merda. Mas ele vai ficar nessa posição aqui pela surpresa que foi, pelos jogos incríveis que ele conseguiu proporcionar, aqueles de empate. Se fosse minha opinião, melhor mapa, melhor partida que teve foi do Nazaré naquele jogo. Ele não deixou chance pra ninguém. Podíamos botar várias coisas aqui, como no 4, a eliminação, e teve 5 vitórias do João, mesmo com uma partida não vencendo, e acabou vencendo como grande vantagem. Você podia botar esse tipo de coisa, mas eu continuo achando que aquela partida realmente, a condição, ele tava muito mal, ele precisava de vários resultados, ele conseguiu uma vitória inacreditável contra vários caras que estavam jogando em alto nível, concentrados. Eu diria, foi a melhor partida que eu assisti. Mas vamos encerrar por aqui a análise dele. Agora, porque já estou falando muito. Agora a análise do quarto colocado e último que eu vou falar, Maú. Cara, do Maú é engraçado até. Ninguém esperava nada dele. Normalmente fica em sétimo, só na frente do Muniz, que nunca mostra muita habilidade. Mas vice no X1, vice no X4, vice 2v2, perdeu na primeira fase junto com o João. E na eliminatória caiu em sexto. Tá, os últimos 2 campeonatos dele não foram tão bons, mas 2 vices mostra claramente que ele tinha um nível elevado e podia ter ganhado tanto o X4, tanto o X1. Bom, os 3 da final geral, Eduardo, Arruda e João, a gente não vai comentar porque a gente não sabe que posições vão ficar. Porque depende de quem vai ser campeão
Eu posso falar que, tipo assim, o Eduardo vai ficar em terceiro. Claramente, pelos resultados dele. Mas e se ele for campeão? Entendeu? Porque, por exemplo, o último no grupo do X4 que caiu na primeira fase, caiu na semifinal obliterado pelo Maú no X1. Eliminatórias, resultado bom até. Tá ali brigando pela segunda e primeira posição. 2v2, ele ganhou, campeão, carregado pelo Arruda. O Arruda carregou ele. Ou seja, era um cara que não tinha nada. Os dois primeiros campeonatos dele foram horrorosos. Mas aí no lugar do Maú, ele foi muito bem nos outros dois. Um carregado e o outro ele deu sorte. Acredito, minha opinião sobre o Eduardo. O Arruda vem bem, o João vem bem. Vai ser, era difícil opinar e também a gente não pode opinar devido a não ter acontecido, entendeu? Os outros a gente tá opinando com base no que aconteceu. Bom, já não tendo mais nenhum jogo. Nenhum deles tem mais algum jogo pra mostrar o que eles são capazes, entendeu? E a gente vai falar agora das prioridades banidas, das prioridades escolhidas, sobre os mapas. É engraçado sempre falar de mapa, porque tem um conceito muito grande de alguns mapas que ninguém passa contra certos jogadores. São mapas como The Grid do Pedro, Starship do Cauã, Up and Down do Nazareth, Steps do Arruda. Até passou algumas vezes, mas as pessoas se arrependeram porque o Arruda não perdeu um jogo no Steps. Você pode ver também o Wave. O Wave não é de ninguém, falei merda. O Ascend do João. São mapas e mapas que as pessoas... Tem alguns que são aprimorados em algum mapa específico. Maú no Bubbles, que ele é o melhor jogador de Bubbles. Bubbles é muito jogado, mas ele realmente tem uma coisinha diferenciada no Bubbles. É mais isso. Tem alguns que não tem, como por exemplo Muniz. Não, ele não tem nada especial em nenhum mapa. E a gente teve escolhas, as principais escolhas, que o pessoal mais escolheu. O que tá na boca do povo. Primeiro lugar, Bubbles, 90%. 90% de escolha. Depois a gente teve Steps. Steps não, desculpa. Twitch, 60% de escolha. Aí a gente teve Steps, que ganhou prioridade nesses dois campeonatos. Teve 50% de escolha. E o Wave abaixou um pouquinho, agora tem 15% de escolha. 4 grandes. 4 incríveis. São 4 mapas muito maneiros. Agora, mais banidos. Starship. Você vai ouvir isso aqui. 95% de ban. 95%. Passou em 2 jogos. Nunca passa. Não é contra o K1 só. Tem pessoas que ameaçam pegar ele. Foi banido. E ele tava sendo muito banido. Ninguém tá... Tem todo mundo medo desse mapa ou todo mundo quer utilizar desse mapa. Contra o K1 já não passa. Quanto não é o K1, alguém fala que vai pegar, a outra pessoa ban na hora. É o medo desse mapa que causa nas pessoas, porque é um mapa de pura sorte. Foi assim que o K1 fez o nome dele no campeonato. Foi assim que ele conseguiu alguma coisa. Foi jogando no Starship. Se ele deve mostrar algum potencial dele no Starship, onde ele dominou a profundeza das cagadas. E foi assim que ele venceu. Bom, mas, e aí a gente teve ali com uma prioridade mais ou menos, 40% de ban no The Grid. Mapa do Pedro, mas não é muito porque é do Pedro. Naquele mapa são muitas bolinhas, então o pessoal não gosta muito de jogar. Além do pessoal não gosta muito de jogar, mapa do Pedro ninguém quer jogar contra o Pedro. E às vezes a pessoa bane porque não tem afinidade com o mapa. Muitas vezes acontece isso. Ring também sofre assim, tem 10% de ban. A gente vem com 8% de ban no Moon and Stars, 5% de ban no Rock Track. Todos os mapas, não é que ninguém seja bom nele, são mapas ruins de se jogar. Ninguém gosta muito de jogar neles. Então são mapas que tem uma porcentagem de ban por isso. Acho que eu acabei de falar. Agora, interessante pra você. Agora a gente vai falar de presença. Starship não tem a maior presença, mesmo com esse tanto de ban. A maior presença vai para Bubbles, 98%. Só tem um jogo que ele ficou de fora. O banimento ou escolha. Aí a gente tem também, inacreditavelmente, agora vocês vão ficar malucos. Starship, 92%. Com uma escolha. Uma vez passou. Em seguida a gente teve
Twist, que no total chegou a 65%. Com um pouquinho ali de BAM em cima do Twist. E aí a gente tem o Wave. Desculpa, a gente tem Steps, que no total ficou com 50%, ban escolha, né? E aí a gente teve 30% o Wave. Esses são os mais jogados, esses são os mais falados, esses são os que as pessoas se interessam. O The Grid, mesmo quando não foi banido, ele não foi muito pouco escolhido, que é o único que a gente não deixou de citar aqui. Então é isso, a gente falou do mapa, a gente falou de tudo, Eu falei que a gente falou de tudo 2 vezes, mas é porque eu quero tudo multiplicado por tudo, que vai ser tudo ao quadrado. Porque a gente falou muito aqui, a gente falou coisas importantíssimas, análises inacreditáveis. Bom, e é isso. Vou poupar vocês. Venho aqui dar notícia da final geral, parabenizar o campeão e falar da Season 10, que pode ter reformas.